Agora, dando um jeito no jeitinho brasileiro. E aqui está um americano falando com vocês sobre o jeitinho brasileiro. Vocês devem estar pensando, o que esse cara vai falar conosco? O que esse cara sabe de jeitinho brasileiro que vai falar alguma coisa para nós, brasileiros, que vivemos isso, que crescemos com isso, que é embutido em nosso DNA? Eu já experimentei o jeitinho brasileiro logo quando nós chegamos no Brasil. Nós estávamos indo para a praia, para Guarujá, com os meus pais, gringos que não sabiam falar muito de português, nem quase nada de português. Meu pai falava um portunhol, bem quebrado também. E nós estávamos descendo para o litoral, ainda não sei falar, desculpa. Descendo para o litoral, e nós fomos parados no posto de polícia. E no posto de polícia, o cara viu um carro cheio de gringo, e o cara começou a falar com meu pai. Conversar, e a gente não entendendo absolutamente nada que estava sendo falado. Chamou meu pai para sair do carro, entrar no posto com ele, foi lá no posto, demorou uns 10, 15, 20 minutos lá dentro, voltou e falou para nós que ele teve que comprar um cafezinho para o policial. Então, logo cedo, quando eu cheguei no Brasil, e quando eu falo de cafezinho, vocês todos sabem exatamente o que foi feito naquela hora. Vocês sabem exatamente o que aconteceu naquele lugar, simplesmente pelo fato de um cafezinho. E nós, muitas vezes, a gente olha o jeitinho brasileiro com esses olhos. São essas coisas que vêm na nossa mente. São essas coisas que talvez inundam os nossos pensamentos. E hoje, eu vou falar com vocês sobre o jeitinho brasileiro, o lado positivo. Agora, falando sobre o lado positivo do jeitinho brasileiro, eu fiz várias perguntas essa semana para as pessoas que eu conhecia, perguntei para a Berê, perguntei para o André, perguntei para um monte de gente que encontrei sobre o que eles achavam. Será que tem um lado positivo do jeitinho brasileiro? Será que tem um lado positivo de algo que, quando a gente pensa nele, só vem coisa negativa? Então, eu queria fazer uma pesquisa junto com vocês agora. Quantos de vocês acham que tem um lado positivo? Não, sei que eu vou falar alguma coisa positiva hoje. Mas, tirando hoje, você acha que tem alguma coisa positiva do jeitinho brasileiro? Alguém acha? Tá dividido, tá? Acho que diria 50%, meio a meio. Tá? O André conversou com vocês na semana passada sobre o lado negativo do jeitinho brasileiro. Sobre aspectos que talvez muitos de vocês conhecem. Ainda não, desculpa. Muitos de vocês que ainda conhecem, só falar nisso. Ele falou que o jeitinho em si é paradoxal. Vocês já estão rindo já. Já estão rindo das fotos. O jeitinho em si é paradoxal, pois ela contempla um lado positivo, mas também um lado negativo. E hoje vamos olhar o lado positivo do jeitinho brasileiro. Então, algumas fotos para vocês olhar, que eu acho um lado positivo do jeitinho brasileiro. Primeira, essa aqui na frente aqui. Água quente, de chuveiro. Perfeito isso. Tá? Maçaneta da porta, de uma bicicleta. Gilete, eu achei meio estranho esse. Com garfo. Tá? Pode passar na próxima. Tem vários. Se você olhar gambiarra no Google, tem muita coisa. A tomada. Quantos de vocês já não queriam fazer uma coisa assim uma vez, tá? De tentar recarregar seu celular, e é isso que acaba. Grelhar algumas coisas no ferro. Eu gostei desse ar-condicionado, talvez é mais apropriado para mim. Até vou tentar nesses dias de calor aqui em Lagoa Santa, tá? E esse último é para o André, tá? Esse último é para o André.
carrinho de supermercado virado em churrasco. Agora, a gente pode rir muito sobre isso, mas eu vejo isso, e essas fotos eu vejo que é tudo brasileiro que faz isso. Em termos de o jeitinho brasileiro de poder fazer as coisas quando não tem como fazer. E é um lado positivo, e a gente vai entrar mais nesse detalhe também. Nós temos uma máquina de lavar roupa lá em casa, que é americana. O Brastemp produziu algumas máquinas americanas no início, e nós temos uma antigona americana. Só tem peça americana. Não fabrica mais as peças dessa máquina. Quebrou o ano passado. E nós fomos procurar o técnico de máquina de lavar roupa, e ele veio para mim, eu tinha outra máquina brasileira, não vou citar o nome da máquina, mas tinha uma máquina brasileira que era nacional, e o cara falou, se você tem que escolher entre as duas, eu escolho a americana. Mesmo que você não encontre as peças, é melhor essa americana do que a brasileira. Quebrou essa máquina americana, ele foi e fez um gambiarra, porque não achava a peça, para consertar a minha máquina, para deixar funcionando. Então, o brasileiro é criativo. O brasileiro tem muito disso de poder inventar as coisas de uma forma interessante. Agora, definições de como nós encontramos sobre o jeitinho. Primeiro, dar um jeito. É encontrar uma solução ou saída para uma determinada situação. Olhando para essa definição, é positivo ou negativo? Positivo. Não tem nada negativo no dicionário Aurélio sobre o jeitinho, dar um jeito. Encontrar uma solução ou saída para uma determinada situação. Próxima definição. Dar um jeito é fazer o necessário para conseguir uma coisa para si ou para outro. Arranjar com habilidade e remover com destreza uma dificuldade. João Camilo de Oliveira Torres. De novo, negativo ou positivo? Positivo. Não tem nada de negativo nessa definição. Agora, o último. O jeitinho é sempre uma forma especial de resolver algum problema, uma situação difícil ou proibida. Pode ser também uma solução criativa para alguma emergência, seja burlando uma regra ou norma estabelecida, seja sob forma de conciliação, esperteza ou habilidade. Agora, esse é um pouco mais negativo. Burlando a lei, burlando as regras que existem para você conseguir o que você quer. Com essas definições, será que existe algo do jeitinho brasileiro que possa ser incluído como discípulo de Jesus Cristo? Você pode ser discípulo e ainda usar o jeitinho brasileiro na sua vida? Tem alguma coisa de valor que vocês podem usar ainda com esse jeitinho todo que vocês têm? Eu acho que sim. Eu creio que sim. Eu acho que o que vocês têm é uma coisa valiosa. E tudo depende de que lado nós decidimos vivenciar. Se nós queremos ultrapassar essa linha de regras, de leis, ou se nós queremos ficar no lado correto, certo, não burlando as leis e regras. O jeitinho pode ser ambivalente, servir tanto para o bem quanto para o mal. O Bernardino Lears, o Frei, ele fala o seguinte, falando sobre a ambivalência do jeito, diz que tem em sua raiz na própria natureza do homem, cuja força vital original tem duas faces. De um lado, a tendência para a novidade, o espírito aventureiro que se arrisca, e do outro lado, o instinto de autoconservação, de segurança, que não esquece a ração de emergência na viagem. Encontramos a história de um outro cara, com jeitinho brasileiro, que estava diante de uma situação difícil, que ele usou o jeitinho para encontrar uma saída para a situação dele. Jesus nos traz uma parábola falando sobre alguém que usou o jeitinho brasileiro 2000 anos atrás. Que usou uma forma de sair de uma situação difícil que ele estava.
Quando Jesus fala, é sempre importante a gente perceber algumas coisas. Alguma coisa que você sempre tem que olhar é o público que Jesus estava falando. E quem podia estar ouvindo o que Jesus estava falando naquela hora. Isso nos diz como e por que ele está falando o que está falando. Então, quando Jesus apresenta essa parábola, tem dois grupos que estão escutando. Primeiro, nós encontramos em Lucas 16, 1. Ele diz, Jesus disse aos seus discípulos. Então ele estava falando diretamente para os discípulos dele. Então o primeiro grupo, esses discípulos. O grupo que está seguindo Jesus, que está aprendendo muito com Jesus. E se a gente parasse só nesse versículo, a gente perderia o outro público que está escutando também. Que é em versículo 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. É interessante que no capítulo anterior, no capítulo 15 de Lucas, Jesus começa a focar mais nos ensinos diretamente para os discípulos. Daquele ponto em diante, até a morte dele, ele foca em ensinar mais e mais para os discípulos. Mas mesmo assim, os fariseus, eles parecem que queriam ouvir mais. Eles queriam penetrar o grupo lá e ouvir o que Jesus estava falando. Queria saber o que Jesus estava dizendo para eles. Esse público que Jesus está ouvindo Jesus é os discípulos e fariseus. Alguns de vocês já leu sobre o administrador astuto, essa parábola? É uma parábola que muitas vezes a gente, quando lê, a gente talvez só lê de passagem, não volta, porque é um pouco confuso. E hoje a gente vai tentar abrir um pouco essa parábola para vocês entenderem um pouquinho mais. Lucas 16, de 1 a 3. Alguém pode trazer um copo de água para mim, por favor? Lucas 16, 1 a 3. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo. O que eu vou fazer? Para cavar, eu não tenho força nenhuma. E tenho vergonha de mendigar. Esse cara é aquele cara de terno e gravata, que vai para o escritório todo segunda-feira até sexta-feira, ralando no computador. Ele não sabe pegar uma pá e cavar um buraco, não sabe fazer nada disso. Não olhe para um ou outro aqui, tá? Todos nós estamos... Obrigado. Todos nós, talvez já passamos por isso. De ter que fazer algum esforço, trabalho manual. E ele está orgulhoso demais para mendigar para as pessoas. É isso que ele está falando. E o chefe não mandou ele sair imediatamente. Ele fala, eu quero que você preste contas da sua administração. Eu quero que você me mostre tudo o que você fez. Então o administrador está começando a pensar, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer nesse momento? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que nós vamos comer? Onde que nós vamos morar? Se eu não tenho emprego, não tenho como sustentar a minha família, prover por minha família mais. Eu não sei cavar, eu não sei fazer trabalho manual. Então, versículo 4. Já sei o que vou fazer. Já tenho um plano. Para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebem em suas casas. E aqui entra o jeitinho brasileiro. Ele precisa encontrar o quê? Uma solução ou saída para uma determinada situação que ele está passando. O jeitinho brasileiro
a gente vê de novo, versículos 5 e 6. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. Então, quanto que esse cara devia? 100 potes de azeite para nós hoje em dia, acho que não vale muito não. Talvez vale para alguns muito mais. Mas 100 potes de azeite seria a quantia que você tiraria de 150 oliveiras. Seria 2 a 3 anos de salário nessa época. É uma dívida grande, bem grande. Agora, olha o que o administrador fala para ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva, em vez de 100, 80. Desculpa, 50. Cortou a dívida pela metade. Dei mais um devedor. Segue a próxima, um pouco maior. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. 100 tonéis de trigo ia requerer 100 hectares de terra para produzir, e vale o equivalente a 10 anos de salário. Uma dívida muito maior do que a primeira. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Não corta pela metade, mas mesmo assim um grande desconto, se você pensar. Agora, olha o versículo 8, onde essa parábola fica meio confusa. O Senhor, o chefe dele, elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Agora vocês começam a coçar as cabeças. O que o Jay vai falar com a gente hoje? Porque estamos vendo o jeitinho brasileiro da definição da Lívia, que a gente viu antes. O jeitinho é sempre uma forma especial de resolver algum problema, ou uma situação difícil ou proibida. Pode ser também uma solução criativa para alguma emergência, seja burlando alguma regra ou norma pré-estabelecida, seja sob forma de conciliação, esperteza ou habilidade. O Jay está mostrando para nós o jeitinho brasileiro negativo. Um exemplo perfeito. O administrador está numa situação dificílima. Ele precisa descobrir um meio de resolver o problema dele, a situação dele, de como ele vai conseguir alimento para a família, como ele vai conseguir casa para a sua família. E ele burla um esquema para cortar essas dívidas, para quando for demitido, ele possa bater na porta desses caras e falar: você lembra de mim? Se lembra o que eu fiz por você? Se tinha uma dívida de 100, eu cortei pela metade para você, lembra? Lembra de mim? Eu cortei a sua dívida e dei um desconto enorme para você. O Senhor escuta o que ele fez e diz: que cara brilhante. Esse cara me pegou. Esse cara agiu astutamente. Não aquele brilhante de vai e faz a mesma coisa. Aquele brilhante de quando alguém te pega e você não tem como escapar. Você só pode ficar admirado pelo que ele fez. Pela fraude que ele fez. Era malandragem, mas ao mesmo tempo incrível. É o que aconteceu. O Senhor vê o jeitinho desse cara e fica admirado com a esperteza do sujeito.
Agora, se isso é difícil de compreender, segue a continuação do versículo. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. É aqui que fica um pouco mais confuso ainda. E acaba de falar que os filhos desse mundo têm mais jeitinho, têm mais astúcia sobre a lição dessa parábola do que os filhos da luz, do que os filhos de Deus. E não deve ser assim. Então, o que nós temos que entender com essa parábola? Qual a lição disso? Eu sei que estou pisando em ovos bem gentilmente aqui, porque eu não quero que vocês entendam mal o que eu vou falar para vocês hoje à noite. Se você pegar uma parábola e tentar espremer mais do que deve, para ter 47 mensagens de uma só parábola, você vai dar errado. Porque a parábola ensina uma lição só. Então a pergunta é, qual é a lição dessa parábola? E os próximos versículos nos ajudam com isso. Versículo 9. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Agora minha pergunta, isso parece alguma coisa que Jesus falaria? Isso parece alguma coisa que Jesus falaria para nós como discípulos? Então eu quero que vocês façam isso. Faz amigos com a sua riqueza. Desse mundo ímpio. A Bíblia define riqueza, a verdadeira riqueza, bem diferente do que é só ter dinheiro. Então ele está falando, com o dinheiro, com as coisas que você tem, eu quero que você faça amigos com isso. Reais, dólares, pesos, carros, propriedades. Eu quero que vocês usem isso para fazer amizades. Isso não te ajudou, né? Não é a ideia de você comprar os seus amigos, tá? Eu não estou falando isso. Mas o que Jesus está falando para nós é que o que nós temos é para nós sermos generosos com as pessoas. O que nós temos é para fazer amizades que no futuro podem nos ajudar. Ver o dinheiro como uma ferramenta. Ver o dinheiro como algo que Deus tem nos dado para ser generoso com Ele. E é exatamente o que esse cara entendeu. Ele entendeu que a riqueza que o chefe tinha, que ele cuidava e administrava, era só riqueza. E que ele podia usar isso para tratar e cuidar da família dele. O que Jesus está enfatizando é o fato da gente ser generoso com tudo que nós temos. E sabe o que acontece quando nós somos generosos? As pessoas são atraídas por isso. As pessoas perguntam, mas por que o Rogério está fazendo isso comigo, para mim? Por que o Raul está dando R$50 para mim? Por que o William está fazendo tanta bondade para mim nesse sentido de me dar um casaco, de me dar uma comida? E eles começam a perguntar porque os nossos valores começam a ser mostrados diferentes. É mais do que só dar para os pobres. Porque muitas vezes a igreja, a gente só pensa sobre isso, de dar para os pobres.
de sobrar alguma coisa na comida, se sobrar alguma coisa que nós temos, de dar isso. Mas o que Jesus está falando é, eu quero que você seja generoso. Tudo que vocês têm, eu te dei. Você está administrando tudo isso para mim. É meu. Faça amigos com a sua riqueza ímpia. O motivo por trás disso não é para eles darem coisas para vocês. Não é para eles ficar em dívida com vocês. Mas olha o propósito no versículo 9. Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, o que acabar? O dinheiro, a riqueza. Estes os recebam nas moradas eternas. Percebe que ele não falou se acabar. Ele não fala se acabar o seu dinheiro, daí você tem alguém que vai te receber nas moradas eternas. Ele fala claramente quando. Porque a riqueza desse mundo acaba. Acaba. Quais são algumas formas que a riqueza desse mundo nos falha e acaba? Primeiro, desaparece. Acho que isso acontece demais comigo. Parece que o dinheiro na minha conta simplesmente desaparece. Eu olho lá e... Puf, parece que o Houdini passou por lá e fez uma mágica lá. Acho que todos nós experimentamos isso. Todos já fizeram uma retrospectiva nos últimos 4 anos. O que eu fiz com todo o dinheiro que eu ganhei? Aonde que eu investi? O que gastamos todo esse dinheiro? Segunda coisa que acontece. Sobra. Eu sei que isso parece meio estranho. As pessoas têm tanto dinheiro que não experimentam felicidade. A gente não precisa nem falar essa semana. Um cara que ganhou quanto essa semana? 222 milhões de euros. É dinheiro que sobra. 300 milhões dia. Muito dinheiro. E nós até já fomos falados sobre isso. Em Eclesiastes 2:10, fala assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. E a terceira coisa que o dinheiro, a riqueza nos falha, que nós morremos. Essa terceira maneira todos nós vamos experimentar. Desculpa trazer essa novidade para vocês hoje, mas cada um de nós vamos experimentar isso. E você não consegue levar a sua riqueza junto com você. Você não pode comprar aquele ingresso dourado para chegar lá no céu. Você não pode chegar junto com São Pedro e falar, ó, toma um dinheirinho, posso entrar agora? Não funciona dessa forma. E Jesus está falando sobre a próxima vida, não essa. De forma que quando ela acabar, quando sua riqueza acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Ele está falando do céu, para a eternidade, falando sobre as pessoas com quem você foi generoso aqui na terra, que talvez eles vão ver sua generosidade e entender que existe um Deus. E talvez eles até te recebam lá no céu por sua generosidade com eles. Aquelas pessoas que talvez você nem sabia que você estava impactando a vida deles com a sua generosidade. E eles te recebem lá no céu, falando, ó amigo, obrigado por aquela ajuda. Agora,
Essa próxima parte vai nos ajudar a compreender essa parábola. Versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Acho que todos nós sabemos que isso é uma verdade. Não tem nenhuma grande novidade sobre isso também. Se você acha que a forma que você lida com o pouco dinheiro que você tem vai mudar quando você tem muito mais, você está enganado. Se você lida com dívidas, com pouco, se você tem dificuldade em ser gastão com um salário de R$1.500 por mês, você vai fazer a mesma coisa com R$15.000 por mês também. Se você gerencia mal o dinheiro com pouco, você vai gerenciar mal com muito. Versículos 10 a 12. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? A parábola é sobre um homem que se encontra numa situação difícil e um futuro incerto. A maioria de nós não conhecemos o nosso futuro. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer na quinta-feira essa semana. Sim, a gente tem a nossa agenda, tem os nossos smartphones, que até fala para nós, ó, você tem que sair agora para chegar em tal horário, para tá. Isso. Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na quinta-feira. A maioria de nós não podemos dizer, daqui a 2 semanas eu vou ser demitido. Uma semana depois vou ter que vender minha casa e depois vou ter que voltar para a casa dos meus pais. Nós não temos esse privilégio de ver. Mas o administrador recebeu essa informação sobre o futuro. Então, com esse futuro em vista, ele começou a viver. Ele começou a preparar e planejar para esse momento de demissão. E o Senhor disse, que astuto, que brilhante esse cara, que jeitinho que ele mostrou. Como seria bom se os filhos da luz, os seguidores meus, vivessem com essa mesma mentalidade que ele. Não de roubar, mas de pensar que o que nós temos é para nos preparar para aquele dia que nós vamos encontrar com Jesus. Porque isso todos nós sabemos, que um dia todos nós vamos estar diante de Deus e Ele vai perguntar, e aí? O que você fez com as coisas que eu te dei? Como você usou aquelas coisas que eu deixei você administrar por mim? Então, o que Deus tem nos confiado? Esse corpo físico, Deus tem me confiado. É dele, isso aqui é dele. Ontem estava bem dolorido esse corpo. Jogamos uma bola de novo e parece que cada vez, não é para ficar mais fácil quando a gente joga, mas ontem parece que ficou mais difícil até. E sabe que Deus pode tomar essa vida de volta quando Ele quiser? Não adianta as minhas aulas de spinning, que não faço. Não adianta correr atrás da bola no sábado. Não adianta a dieta que eu vou comer. As vitaminas. Porque da mesma forma eu posso sair daqui, ir para o meu carro e ter um ataque cardíaco. Porque esse corpo aqui é dele, não é meu. Mas ele me deu esse corpo para eu ser mordomo dele. Para eu glorificar ele com a minha vida. Para ser usado para ele. Me foi dada uma esposa linda, que eu amo de todo o coração.
A última música que vocês cantaram foi cantada no nosso casamento. Oh. Hã? Penúltima. Desculpa, penúltima. Hã? Isso não é a última não, é a penúltima. Desculpa, penúltima. Mas Deus me deu a Berê para eu cuidar dela, amar ela, liderar ela, amar ela que nem Jesus amou a igreja. E eu vou ter que prestar contas diante de Deus com ela. Jay, o que você fez com a Berê? Como você cuidou dela? Como você amou ela? Me foi dado 3 filhos lindos também. Demorou um pouco, mas deu. Filhos que levam lixo para fora. Filhos que guardam as louças. Filhos que me trazem os sapatos de vez em quando. E não foi feito para isso eles. Mas eles mesmo assim fazem isso. Deus tem me dado eles para fazer o quê? Cuidar deles. Liderar eles. Mostrar para eles quem é Jesus. Me foi dado uma casa para morar. Um carro. Um pouquinho de dinheiro. Para sobreviver. Para me contentar. Me foi dada essa igreja para cuidar de vocês. E um dia eu vou ter que prestar contas diante de Deus em como eu cuidei de vocês. Se eu amei vocês, se eu pastoreei vocês. Deus nos deu todas essas coisas. Nos deu com a expectativa de sermos mordomos para Ele. Administrar para Ele. E vai ter um dia que nós vamos prestar contas de como nós fizemos isso. Não tem um jeitinho de sair dessa. Não tem como você, podemos passar por isso? Posso pular essa parte da minha prestação de contas? Nós vamos ter que prestar contas sobre isso. E Jesus está falando nessa parábola, por que o mundo entende, consegue entender essa lição que a vida é curta. Mas os meus filhos não conseguem entender e agarram em coisas que não são eternas. Lembre que o outro público que Jesus estava conversando? Os fariseus. É interessante essa frase que eles colocaram nessa parábola, né? Os fariseus que amavam o dinheiro. Porque os filhos da luz não são tão astutos como os filhos das trevas. Astúcia, o jeitinho dos filhos das trevas. Esse cara da parábola está fazendo de tudo para prover, cuidar, mesmo que são com meios errados. Ele está perdendo o sono à noite, planejando algo, mas ele sabe que está chegando ao fim. Vai ter um dia que ele vai ter que prestar contas. E Jesus está dizendo, como seria bom se meus filhos vivessem com a mesma intensidade, com a mesma astúcia que esse administrador. Como seria bom se meus filhos vivessem pensando no dia em que vão prestar contas de tudo que eu dei para eles. Eu quero deixar bem claro para vocês, gente. Jesus não está liberando a gente burlar as leis e regras que estão estabelecidas. Nem torcer a gente consegue fazer. Ele simplesmente está falando que seria bom se nós pensássemos de como usar o que Deus tem nos dado
para a eternidade. De usar o que Deus tem nos dado como alguém que cuida de algo que foi dado para nós. Como usamos os presentes que Deus tem dado para cada um de nós? Eu sei que isso é uma pergunta e a gente sempre fala. É muito mais fácil falar sobre sexo hoje em dia do que o dinheiro. Riqueza. Mas como é que você está lidando com o que Deus tem te dado? Como é que você está lidando com essas coisas temporais que Ele te deu? Será que nós vivemos da mesma forma desse administrador? Que pense que vai ter um dia que eu vou ter que prestar contas? Jesus fecha com um versículo bem conhecido, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, vocês estão querendo saber como é que isso tudo vai para o lado positivo do jeitinho brasileiro. Se olharmos para o jeitinho brasileiro, eu acho uma boa maneira da gente discernir o que é o lado positivo do jeitinho e qual é o lado negativo. É para ver o fim que estamos tentando dar a um jeito. Qual a motivação que eu estou dando àquele jeitinho? Quais são os motivos que eu estou colocando em prática o jeitinho brasileiro? É para encher mais meu bolso? Com dinheiro de forma ilícita? Ou é para talvez poupar, economizar, prover para minha família de uma forma justa? Em outras palavras, qual Deus você está servindo? Isso vai diretamente para o coração do jeitinho. Porque se nós pensarmos do jeitinho brasileiro, tudo volta ao quê? Ao dinheiro. E qual Deus nós estamos servindo que, se o jeitinho brasileiro é de burlar as leis, torcer as regras e fazer tudo para eu encher o bolso? O Deus do dinheiro. Se você está dando um jeito para encher o seu bolso, se você está dando um jeito para a sua empresa sair melhor do que o outro, se você está dando um jeito para os seus impostos para não ter que pagar o governo, desculpe, mas você está servindo a Mamon, o dinheiro. Agora, se você está dando um jeito legal para economizar dinheiro, para poupar dinheiro, poupar tempo, facilitar algo para a vida de outra pessoa, então esse é o lado positivo. Duas maneiras que nós vemos o lado positivo do jeitinho brasileiro. Inventividade, criatividade que nós vemos naqueles fotos magníficos no começo. E a solidariedade. Sendo que o país é difícil para morar e até viver, o povo brasileiro é expert em dar um jeitinho para fazer o dinheiro render mais. Pelas fotos que mostrei, sabemos que a criatividade das pessoas para dar aquele jeitinho, gambiarra, não teve que gastar muito dinheiro. Um exemplo também perfeito para mim que eu vejo no povo brasileiro, que não é encontrada muitas vezes na americana, é de você conseguir pagar 5, 6, 10, 20 vezes prestações sobre alguma coisa. Vocês estão pensando, mas isso é jeitinho brasileiro? Sim. Porque você está esticando o seu real para comprar mais.
Não existe isso nos Estados Unidos. Ou você compra no cartão, ou você compra à vista. E o brasileiro consegue fazer render um pouco mais. Comprar carro pelo consórcio. Qual o benefício disso? Você não pagar tantos juros altos. O publicitário Alex Persinotto nos diz: por estar o tempo todo com o radar ligado, em busca de chances espertas, o brasileiro é um grande intuitivo de novas oportunidades de mercado e necessidades do consumidor. Isso é comprovado no mundo. O brasileiro, com esse jeitinho, consegue muitas vezes mais. A outra maneira é a solidariedade. Aquela preocupação pelo outro. E essa semana eu fiquei pensando muito sobre isso. De quantos brasileiros falam: a gente vai dar um jeito. Você encontra um problema na sua vida e o seu amigo vem e fala: a gente dá um jeito nisso. E não é burlar a lei, não é nada disso, é simplesmente ajudar você de alguma forma. Quando alguém está faltando um casaco, a gente dá aquele jeito, aquele jeitinho de encontrar um outro casaco para esse cara usar. Se está faltando comida, a gente dá um jeito de arrumar uma cesta básica para aquela família que está faltando. Sempre olhando para o lado, o bem da próxima. Acho que alguns meses atrás, o André viajou e no nosso grupo de WhatsApp, ele perguntou para nós: alguém pode me buscar em tal horário? E a resposta do nosso querido pastor Fernando foi: não se preocupa não, André, a gente dá um jeito de pegar você. E o André queria uma resposta, né? Não, a gente dá um jeito. Isso não era a resposta que ele queria. Mas a gente fala isso demais. E essas são coisas boas. Não existe essa frase no inglês. Não existe essa ideia de dar um jeito. De ajudar o outro numa situação difícil. De dar uma ajuda para aquela pessoa que está precisando. Agora, você não pode servir as duas coisas ao mesmo tempo. Dinheiro e mamon. E Jesus usa duas histórias para ilustrar isso um pouco mais na frente, com Lázaro e o rico, no capítulo 19, com Zaqueu. Um negativo e um positivo. O negativo, o homem rico, o dinheiro não ajudou ele na hora que ele morreu. O jeitinho dele de falar com Abraão, para ele dar um jeito de arrumar um pinguinho de água para saciar a sede dele, colocar na língua dele. E Abraão falou não. Daí ele pediu para Abraão: então vai avisar os meus irmãos aonde estou e que eles possam conhecer Jesus. O Lázaro, o homem rico, achou que ele tinha um jeitinho de poder avisar os seus irmãos sobre o inferno. Mas o jeitinho não funcionou. Nós vemos também com o Zaqueu, o chefe dos publicanos, um cara que estava cheio de dinheiro, que sabia muito bem o que era a riqueza do mundo ímpio, e o evangelho alcançou o coração desse homem, desse publicano, com jeitinho brasileiro. Ele entendeu que o jeitinho de ganhar no mundo não ia resolver a situação dele. E ele chega diante de Jesus e ele fala: eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se ele passou a perna em alguém, se ele extorquiu alguém, se ele deu aquele jeitinho nas coisas antes, ele ia restituir 4 vezes o que ele tinha ganhado. Dar um jeito pelo bem dos outros. Ele mostrou a generosidade. Então, logo depois desse texto, nós encontramos
o negativo e o positivo. Existe sim o lado positivo do jeitinho brasileiro. Eu já experimentei, vocês já também experimentaram. Esse lado positivo é que Jesus quer que nós começamos a usar mais e mais na nossa vida, para ser generoso com as pessoas, para ajudar as pessoas ao nosso redor. A pergunta é, qual lado nós vamos usar? O lado negativo, que visa o quê? Nosso bolso? Ou o lado positivo, que visa as pessoas? Que visa a generosidade? Queria deixar algumas perguntas para você hoje à noite. Primeira, que é bem direta. Qual Deus você está servindo? Jesus nos fala que não dá para servir os dois. E as atitudes que nós tomamos como brasileiros mostra quem nós servimos. A atitude que nós mostramos na nossa empresa, no nosso trabalho, mostra quem é mais importante para nós. Você adora seu dinheiro ou você adora com o seu dinheiro? Uma diferença bem grande. Você adora o real, a riqueza, o que você tem, ou você usa ele para adorar a Deus? Eu vi uma frase essa semana: a riqueza é uma ótima ferramenta, mas um Deus terrível. E, gente, isso é verdade para nós. O dinheiro pode nos ajudar muito, porque nós somos mordomos do que Deus tem nos dado. Mas se colocamos Ele como Deus, nós estamos em apuros. Quero que vocês entendam que Deus nos deu tudo que temos para ser mordomos, administradores para Ele. Nós sabemos que toda riqueza que nós temos acaba, não nos satisfaz e não podemos levar conosco. Então, como devemos usar nosso jeitinho, nossa criatividade, nossa solidariedade para usar o dinheiro para investir na vida de outros? O que você pode fazer essa semana para ser mais generoso, para dar aquele jeitinho para seu amigo que está precisando? Uma frase, estudando sobre isso, essa última frase, é uma frase que eu já vi muita gente falar. Esse Brasil não tem mais jeito. Eu fui comprar pizza essa semana, e o cara já nos conhece, o cara sabe que eu sou americano, e já tivemos várias conversas. Eu entrei na loja dele e ele falou para mim em voz alta: o que você está fazendo aqui? Nem me cumprimentou, falou na lata: o que você está fazendo aqui, Jerry? Sabe por que brasileiros falam isso? Porque eles chegaram à conclusão que o Brasil não tem mais jeito. E eu concordo. Se nós achamos que um governo, um político, um partido, dinheiro e riqueza pode resolver essa crise que nós estamos, então esse Brasil realmente não tem mais jeito. Mas existe um jeito. Temos que lembrar a definição do jeitinho. É fazer o necessário para conseguir uma coisa para si ou para outro. Arranjar com habilidade, remover com destreza uma dificuldade. Tem alguém que deu um jeito na nossa situação difícil que não tinha saída.
Tem alguém que olhou para nós e disse: eu vou dar um jeitinho para vocês. Em vez de vocês ter que morrer, eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou dar um jeito na sua situação difícil que não tem saída. Eu vou dar um jeito que você consiga ter um relacionamento com o Deus Criador que te fez. Nosso jeitinho brasileiro pode nos levar a servir um Deus falso, o dinheiro. Ou pode nos ajudar a servir um Deus que deu um jeito perfeito para a nossa situação sem saída e com muita dificuldade. Colocando seu filho na cruz, no nosso lugar, e dizendo para nós que está pago. A tua conta não existe mais. Pai, obrigado. Que o Senhor nos ajuda quando não tem saída. Que o Senhor nos mostra um caminho para sair da situação que nós estamos. E sei muitas vezes, Pai, que nós podemos ficar cercados de pessoas que não entendem, pessoas que não têm esperança. Mas, Pai, começando em cada um aqui, que flui de nós a esperança. Não que nós fazemos, mas que temos esperança em alguém que fez por nós. Nos ajuda a mostrar para as outras pessoas, a viver com as coisas que o Senhor tem nos dado, como esse administrador astuto, sendo generoso, não agarrando eles, mas vivendo com eles com mãos abertas. Trata comigo, Pai, no meu coração. Me ajuda a ser mais generoso. Me ajuda a querer ajudar mais e mais as pessoas. E coloca no meu caminho pessoas que precisam da tua ajuda. Obrigado novamente por seu filho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.